Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre extraterritorialidade penal. Bom, o que é extraterritorialidade penal? É quando a lei brasileira será aplicada a fatos que ocorreram fora do território nacional. Bom, a extraterritorialidade ela é dividida em três espécies: a extraterritorialidade condicionada, a incondicionada e a hipercondicionada. Eu vou começar falando da incondicionada. Bom, onde está previsto legalmente isso? Na lei, onde está previsto o Instituto da Extraterritorialidade? Bom, está previsto no artigo 7º do Código Penal. A extraterritorialidade incondicionada está prevista no inciso 1º do artigo 7º do Código Penal. Vamos lá. Por que incondicionada? Porque basta que os crimes ocorram naquelas circunstâncias, aplicar-se-á a lei penal brasileira naqueles fatos, independente de outros requisitos. Quais são esses crimes, então? Bom, o primeiro é quando o crime for de atentado contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Esse é o primeiro caso de extraterritorialidade incondicionada. O segundo é quando o crime for contra o patrimônio ou a fé pública da administração, de qualquer ente da administração pública, direta ou indireta. O terceiro é quando o crime for cometido contra o patrimônio da administração pública. Esse crime deve ter sido praticado por quem está a seu serviço, ou seja, tem que ser funcionário público para que cometa esse crime, e esse crime tem que ocorrer fora do território nacional. Por exemplo, é o caso de um diplomata que está a serviço na Suécia e comete crime contra o patrimônio público da administração pública na Suécia. Ele será julgado de acordo com a legislação brasileira. O último fato é o de genocídio. Quando for crime de genocídio, será aplicado a lei brasileira, ou ao agente, se o agente for brasileiro, ou ser domiciliado no Brasil. O agente tiver domicílio no Brasil, será aplicado a lei brasileira, de acordo com a extraterritorialidade incondicionada. Não há nenhuma necessidade de outros requisitos para que seja aplicada a legislação brasileira. Vamos lá. Essa é a incondicionada. Agora, a condicionada. Bom, a condicionada, além de fato, ela também traz alguns requisitos. Esses requisitos estão previstos no parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. Quais são os crimes? Primeiramente, vou falar dos crimes e vou falar depois dos requisitos. Os crimes são quando praticados por brasileiro, quando o Brasil se responsabilizou em reprimi-los por tratados ou convenção internacional, ou então quando praticados a bordo de aeronave ou qualquer embarcação brasileira, mercante ou privada ou particular, que esteja em território estrangeiro e lá não tenha sido julgado o crime, lá não tenha sido aplicada a nenhuma sanção. Esses são os crimes que estão sob a competência da extraterritorialidade condicionada. Jadson, então quais são as condições, quais são os requisitos para que sejam aplicadas a esses crimes? Bom, o primeiro é que o agente tem que adentrar o território nacional, esse é o primeiro requisito. E esses requisitos são todos cumulativos. Então, o primeiro, o agente tem que adentrar no território nacional. O segundo é que o fato deve ser punido também no país de cometimento do delito. Esse também é um requisito. O terceiro é que o crime tem que ser também estar previsto dentre os crimes que possam ensejar a extradição. Quais crimes que podem ensejar a extradição, Jadson? Bom, o primeiro, o requisito dos crimes que podem ensejar a extradição são os crimes que têm a pena de privativa de liberdade superior a 1 ano, ou seja, de acordo com o decreto regulamentar de extradição, essa pena tem que ser superior a 1 ano e
também não pode ser restritiva de direitos, por exemplo, tem que ser privativa de liberdade. E também o indivíduo não pode ter sido absolvido no estrangeiro e nem ter lá cumprido pena. E por último, ele não pode ter sido perdoado no estrangeiro ou qualquer outro requisito que tenha extinto a punibilidade do agente no estrangeiro, aplicando-se aí a legislação mais benéfica. Se mais benéfica a do estrangeiro, aplica-se a do estrangeiro. Se mais benéfica a brasileira, aplica-se a brasileira. Esses são os requisitos da extraterritorialidade condicionada. Agora, vou falar dos requisitos da extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada por quê? Porque ela, além de acumular os requisitos da condicionada, ela também tem a necessidade de aplicação de mais 2 requisitos. Quais são esses requisitos? E primeiramente, quando se aplica a hipercondicionada? Bom, a hipercondicionada ela se aplica-se aos estrangeiros que comete crime contra um brasileiro. Bom, só aplica-se então aos estrangeiros, né, que cometem crime contra brasileiros no estrangeiro, logicamente, porque trata-se de extraterritorialidade. Bom, então, além dos requisitos da condicionada, quais são? Bom, tem que ter sido requerida ou ter sido negada a extradição desse estrangeiro. E o segundo requisito é que essa requisição tenha sido feita pelo ministro da Justiça. Essas são as modalidades da extraterritorialidade penal, previstas no artigo 7º do Código Penal. Bom, gente, esse foi o vídeo que eu tratei aqui um pouquinho sobre extraterritorialidade penal. Sigam, curtam e vamos continuar aí que terão próximos vídeos.